desde já dar as boas-vindas a todos os irmãos ao estudo bíblico. Pela graça de Deus estamos chegando ao fim da carta aos Colossenses, que já estudamos há quanto tempo? 2 anos? 3 anos. Mas estamos chegando ao fim, pela graça de Deus. Mas é estudar a Bíblia assim, versículo a versículo, e tem sido de facto uma bênção, e isto é realmente a verdadeira escola bíblica, é assim mesmo, é aprofundarmos cada vez mais nesta mina preciosa que é as Escrituras. Portanto, um abraço a todos os irmãos que nos acompanham, espalhados por este mundo, e que o Senhor os continue a abençoar. E vamos então, e um abraço ao nosso irmão Alberto, tem sido uma bênção e uma ajuda preciosa, que o Senhor o abençoe e a sua família. A nossa irmã Filomena também, um beijinho para ela e a todos os outros. Vamos então ler o capítulo 4 da carta aos Colossenses, que diz assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservará em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saúda aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto, e depois, com um irmão que tenha algum pensamento, queira partilhar, faça favor de vir aqui acima. Graças a Deus por sua igreja, louvo ao Senhor por esse momento importante de estudo das Escrituras, oração e intercessão. E estamos juntos. Colossenses 4, o final da carta de Paulo aos Colossenses, no verso 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Como se fosse uma oração, Paulo termina a sua epístola. Mas e quanto a você? Quem seria Paulo para você? E a pessoa do Senhor Jesus Cristo? O que ele é? Quem ele é para você? Muitos vão dizer: eu penso assim, eu acho que era assim. Cada um tem uma opinião, cada um quer formar o seu conceito. Mas são através das Escrituras que vamos formar a nossa doutrina, a nossa teologia, a nossa compreensão da pessoa do Senhor. E o apóstolo Paulo é responsável
pela imagem apresentada, pela essência do Senhor Jesus. São suas cartas, 13 cartas, que apresentam a pessoa bendita do Deus homem, encarnado, vivendo com a gente. Não limitado aos evangelhos, onde o Messias estava cumprindo profecias para o seu povo. Mas as cartas do apóstolo Paulo representam tanto e têm um peso tão profundo, que era imitada, falsificada, adulterada. Por isso ele escreve esta observação: eu estou assinando aquilo que disse nesta carta. Era uma proteção, era uma segurança, autenticidade da carta, do ensino do apóstolo Paulo. Isso é muito importante para todos nós. A glória da pessoa do Senhor Jesus está por todas as Escrituras. João capítulo 8 diz que são elas que testificam de mim. E é exatamente aqui que nós vamos encontrar, no Antigo Testamento, tipos, sombras, figuras da pessoa do Senhor Jesus, revelada no Novo Testamento, e principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. E para não ficarmos andando pelas cartas de Paulo, podemos especificamente falar em Colossenses, a matéria do nosso estudo. E esta carta, Paulo apresenta Cristo de uma maneira gloriosa, rica, e de nenhuma outra parte nós vamos encontrar tanta substância, tutano, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus. Colossenses 1, no verso 15, verso 16, Paulo vai apresentar o Senhor Jesus assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, Colossenses 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam então tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Perceba então, por que tantas pessoas queriam falsificar, desvirtuar o ensino do apóstolo Paulo, que ele recebeu do Senhor Jesus lá da glória? Pois declara que ele era o próprio Deus, sustentador de todas as coisas. E mais ainda, segue a sequência dos versículos 18, 19 e 20, falando que ele é o cabeça do corpo da igreja. Nele tem a preeminência. E mais ainda, é o único que nos liga, nos leva, nos reconcilia novamente com Deus. Verso 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Percebe que o verso diz todas as coisas e não todas as pessoas. Basta você crer para você participar de todas as coisas. No capítulo 2 desta mesma carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, de forma brilhante, apresenta o Senhor Jesus Cristo de uma forma singular. Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, verso 3. Verso 9 e 10. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em quem o crente está de uma forma gloriosamente perfeito. E o verso 8, 16 e 18, não admira que Paulo chama a atenção destas falsas filosofias, que com sutileza querem se infiltrar nas igrejas e disseminar veneno, misturar a doutrina e assim destruir esta apresentação que faz do Senhor Jesus. Capítulo 2 de Colossenses, verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia vã, sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esta é a preocupação dos falsos mestres.
porque sempre acham que Paulo é radical demais, que Paulo é fundamentalista demais. Ou muitos que nos criticam falam que pregamos mais a Paulo do que a Jesus. Mas Paulo, neste panorama que estamos fazendo em Colossenses, mostra e evidencia que Paulo ele conhecia a este Cristo que nós proclamamos. Mais ainda, ele aprofunda ainda mais, o apóstolo Paulo, sobre a gloriosa pessoa do Senhor Jesus, em suas cartas, Filipenses, Efésios, a Timóteo, Hebreus, tantas outras. Estudar bem as Escrituras, isso vai mostrar cada vez mais que as palavras mais importantes do Senhor Jesus não foram aquelas no Evangelho, nos Evangelhos. As palavras mais importantes do Senhor Jesus não foi na grande comissão, nas últimas palavras, em Mateus capítulo 28. As palavras mais importantes do Senhor Jesus foram reveladas do céu da glória ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Por isso ele é perseguido, contestado, por isso que ele é falsificado, desvirtuado. Conforme 2 Pedro 3,16, estes indoutos que torcem as Escrituras, muitos mestres, estão distorcendo as Escrituras, querendo puxar para a sua teologia, para a sua vã filosofia, deixando de admirar e adorar a pessoa bendita do Senhor Jesus, apresentada pelo apóstolo Paulo, que assina. Isso mostra mais do que respeito e consideração, a autenticidade de tudo aquilo que ele ouviu. Que Deus nos abençoe. Amém. Porque o irmão Alberto Veríssimo acabou de expor aquilo que expôs, eu vou dizer uma coisa que é complementar àquilo que ele disse, que eu esperava dizer só mesmo no fim da carta, mas esta intervenção dele foi muito oportuna, muito esclarecedora, e eu gostaria de, muito brevemente, dizer alguma coisa sobre isso. Antes disso, porém, quero mandar saudações para os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico e hoje especialmente para a Maria do Céu que está na Suíça. Hoje é para a Europa Central. Maria do Céu que está na Suíça e para o Isaac que está na Alemanha. E aquele casal que ele me falou que costuma ouvir o estudo bíblico particularmente. E para todos os outros, não é? Para vocês também. Mas na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 18, neste último versículo, e eu suponho que o irmão Alberto ainda vai ter pelo menos mais uma ou duas intervenções sobre este versículo 18, e assim também eu espero, se o Senhor me ajudar. Eu gostava de me deter, portanto, vamos ler o versículo 18 outra vez. Saudação do meu punho de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. No fundo, o irmão Alberto, o que ele acabou de apresentar, foi mostrar como o Senhor Jesus Cristo era tudo para Paulo, e como ele o engrandecia. E na carta aos Colossenses em particular, o apóstolo Paulo dizia que queria engrandecer Cristo. Há aqueles que estão preocupados, que a gente fala tanto de Paulo, não se deu preocupar muito, porque Paulo engrandece Cristo e não se engrandece a si próprio. Nós vimos no estudo desta carta que Cristo é tudo. Isto é impressionante. Eu não sei se vocês já repararam que no capítulo 3, versículo 11, está mesmo escrito assim: Cristo é tudo em todos. E é isto que nós vemos nesta carta. E isto vem sumarizar, consubstanciar tudo aquilo que ouvimos da parte do irmão Alberto quando ele fez aquele panorama resumido da carta para nos mostrar como Paulo se preocupava em engrandecer Cristo. Cristo é tudo em todos, e agora quero-vos dizer uma coisa: é tudo quanto o crente precisa para ser salvo. Cristo é tudo. É tudo quanto nós precisamos para sermos salvos, e é tudo quanto nós precisamos para desfrutarmos desta salvação. E às vezes esquecemos disto. Esquecemos que Ele é tudo para sermos salvos, esquecemos que Ele é tudo
para usufruirmos, saborearmos, vivermos esta salvação. Portanto, ele não é só tudo, Cristo não é apenas o que o crente precisa para a salvação, mas para a operação da mesma na prática. Nós devemos ter, por isso, muito cuidado com qualquer ensino, e o Alberto falou nisso, e falou nisso lembrando Paulo aos Colossenses, porque haviam lá falsos mestres, não é? E nós devemos ter cuidado com qualquer ensino que se apresente como querendo dar-nos mais do que nós já temos em Cristo. Qualquer ensino que supostamente nos vem dar mais do que o que já temos em Cristo é pernicioso, é heresia. Nós temos uma posição perfeita em Cristo. Temos tudo nele. Não há mais acrescentos. Temos uma posição perfeita em Cristo. E o apóstolo no capítulo 2 e versículo 10 diz mesmo assim: estamos perfeitos nele. Assim sendo, devemos saber que o crente não vive, ou não deve viver, nem cresce por adição. Nós vivemos e crescemos não é por adição, mas por apropriação. E era só o pensamento que eu queria dar, e que o Senhor nos ajude. É por apropriação. Já temos tudo, só temos que apropriar e desfrutar. Não acrescentemos nada, porque estragamos tudo. Que Deus nos ajude. Tenho um pensamento muito rápido, que no fundo tem a ver com aquilo que acabámos de ouvir, que é em relação quando o apóstolo diz: lembrai-vos das minhas prisões. Eu creio, e todos nós certamente queremos também, que ele não estava a dizer isso para terem pena dele, para se lembrar, coitadinho, na prisão. Não, ele estava a dizer exatamente para que se lembrassem disto. A razão porque é que ele estava na prisão. O que é que o levou à prisão? Foi tudo isto. Ou seja, o que o levou à prisão foi a fidelidade à mensagem que ele recebeu. Ele recebeu uma mensagem e ele anunciou-a exatamente como a recebeu. E por causa disso, ele foi parar à prisão, pela fidelidade a esta mensagem. E esta é a mensagem que de facto o apóstolo quis passar quando ele diz: lembrai-vos de mim nas vossas prisões, nem que venham parar à prisão também, mas não abdiquem disto. Não deixem de anunciar aquilo que realmente está certo. Custe o custar. Mesmo que isso vos leve à prisão, vos leve à perseguição, vos leve, o que importa é a fidelidade à palavra de Deus. Ainda quando lendo o livro de Jeremias, o profeta tinha uma vida complicada. O profeta era preferível ser sacerdote do que profeta, não é? O sacerdote tinha uma vida mais simplificada, ninguém o chateava, ele tinha que cumprir aquelas ordenanças, nada mais. Agora o profeta, ele tinha uma mensagem para transmitir, não é? E essa mensagem, ele tinha que ser fiel a essa mensagem, porque não era a sua mensagem, era a mensagem que ele recebeu de Deus, que tinha que transmitir. E normalmente essa mensagem não era agradável a muita gente, porque a mensagem que era trazida era: vocês são pecadores, vocês estão a fazer o que está errado, vocês vão ser castigados, vocês continuarem assim, portanto Deus vão sofrer a ira de Deus, e essa mensagem não é agradável. E portanto, por isso muitos, não só Jeremias como muitos outros, foram lançados na prisão, foram presos, foram maltratados, foram mortos, exatamente porque diziam aquilo
que não era agradável, mas era a mensagem que tinham recebido de Deus. E é assim também o apóstolo Paulo. O profeta é aquilo que anuncia a palavra. E anuncia a palavra de forma correta. E Paulo anunciou de facto a palavra conforme ele a recebeu. E foi fiel até à morte. Combati o bom combate, acabei a carreira. Portanto, ele tinha sido fiel ao ministério que Deus lhe tinha dado. Ele foi fiel à mensagem que Deus de facto lhe tinha dado. E a razão porque ele estava na prisão era exatamente por causa disso. E era disso que ele queria que eles realmente se lembrassem, da sua fidelidade e se lembrassem daquilo que o levou à prisão, a palavra de Deus. E sermos fiéis a esta palavra. Custa o custar. Custa o custar. Porque a mensagem, há muita gente que não gosta de ouvir. Não gostam de ouvir. Porque a palavra, por vezes, a verdade custa, dói. Mas a verdade tem que ser dita. Quando nós temos que dizer aquilo que Deus diz que é pecado, nós temos que dizer que é pecado. Infelizmente, vivemos hoje dias em que se passa uma esponja por cima das coisas. Não é bem assim, não é... Não, é pecado. E o que é pecado mesmo, e tem que se dizer que é pecado. Hoje vivemos tempos em que, em determinados lugares, não se fala do inferno, não se fala do diabo, não se fala destas coisas porque assusta as pessoas. Mas as pessoas precisam de saber a verdade. Precisam de saber que há inferno. Precisam de saber que, de um momento para o outro, podem partir para o inferno. Precisam, portanto, de ouvir a mensagem com clareza, exatamente como ela deve ser anunciada. E, portanto, é isso que nós, à semelhança do que Paulo fez, foi fiel à mensagem, foi, de facto, fiel àquilo que recebeu do Senhor. Assim devemos também ser nós. E, certamente, nós, por vezes, referimos a alguns irmãos que, no passado, foram uma bênção. E recordamos também por eles serem homens de Deus a sério. Homens de Deus que foram fiéis à palavra, foram fiéis, de facto, ao Senhor. E por isso que o Senhor nos ajude a permanecermos também fiéis a esta mensagem, à palavra, de facto, do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele recebeu esta mensagem e ele foi fiel. Anunciou-a exatamente como a recebeu. Portanto, que o Senhor nos ajude a amar esta palavra, a vivê-la e a anunciá-la com toda a clareza. Que o Senhor nos abençoe. O irmão então tem nenhum pensamento. Nós não estamos a fazer isto para estender ainda mais a coisa, não é? Mas pronto, graças a Deus, e eu particularmente dou graças a Deus por todos os irmãos que intervêm e que dão de facto pensamentos que são uma bênção, que nos ajudam a entender com clareza de facto a palavra de Deus. E por isso eu dou muitas graças a Deus pelos dons que o Senhor tem dado à Igreja e tem dado de facto dons de irmãos que são verdadeiros ensinadores, doutores das Escrituras e ensinadores, e por isso sou grato ao Senhor por esses irmãos e que o Senhor nos ajude a valorizarmos realmente o estudo bíblico, a querermos aprender, a conhecer realmente a palavra de Deus, e que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos cada vez mais unidos. E já agora, no início do versículo, ele fala da saudação,
a saudação de Paulo. A saudação, irmãos, que o Senhor nos ajude a saudar-nos uns aos outros com gozo, com alegria. Várias vezes se há coisas que eu não gosto quando estou num sítio e entra alguém e parece que eu não estou lá. Me ignora completamente. Eu, pelo menos, procuro, onde chego a um sítio qualquer, bom dia, boa tarde, procuro dizer a toda a gente. E é curioso, no Alentejo, aí sou eu que às vezes não digo, na rua, e há pessoas, boa tarde, portanto, saudação, isto é fundamental, saudar uns aos outros, isso aproxima-nos, e saudar-nos calorosamente no Senhor, para que até para aqueles que nos visitam sintam-se acolhidos, sintam-se realmente bem no nosso meio, são saudados. O apóstolo Paulo, ele aqui neste versículo fala saudação da graça, mas ele normalmente nas diversas cartas ele fala de graça e paz. Aliás, há o nosso irmão Carlos Alberto de Algeriz, sempre que entra na reunião, a saudação dele é graça e paz da parte do Senhor. Graça e paz são duas coisas fundamentais: a graça de Deus e a paz de Deus. Quem de facto beneficia da graça de Deus depois é levado à paz com Deus e à paz de Deus. O que é que nós queremos mais? Ter a graça de Deus e a paz de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e foi bom este bocadinho. Diz. O estudo já vai há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos na Casa dos Consensos. E podes aproveitar para pedir para orar, para que Deus nos guie nós vamos marcar. Sim, também é verdade. É isso, vamos orar. E vamos orar para que o Senhor nos conduza e nos mostre qual é a carta que devemos agora pegar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós acima de tudo, te agradecemos pela Tua Palavra. E realmente, Senhor, é através da Tua Palavra que nós te conhecemos. Conhecemos o Deus que temos. Conhecemos a grandeza do Deus que temos. Grandeza em graça, em misericórdia, em amor e também, Senhor, em justiça, em retidão. Por isso, Senhor, que Tu nos ajudes a amarmos cada vez mais a Tua Palavra. Vivemos num mundo, Senhor, que não Te conhece, que não quer saber de Ti, Senhor, mas que cada um de nós, Senhor, possa ser um farol no meio deste mundo, revelando os Teus valores, os Teus princípios, revelando o efeito da Tua Palavra na nossa vida, Senhor. Que possamos deixar à nossa volta o bom cheiro de Cristo. Pai amado, agradecemos por este tempo em que temos estado ocupados, particularmente com esta carta, Senhor, aos Colossenses. E como tem sido bom, como temos aprendido, Senhor, acerca de Ti. Agradecemos, Senhor, pelo Teu servo, Paulo, que Tu, na verdade, Senhor, escolhestes para Ti, para levar esta mensagem, este Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. E Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos pela Sua fidelidade. Ele foi fiel até ao fim. Ele é um exemplo para nós, Senhor. Que, na verdade, cada um de nós também possa ser fiel. E, Pai amado, mostra-nos, Senhor, como acabámos de falar, mostra-nos agora o que é que devemos estudar. Qual é o assunto, qual é a carta, o que é que realmente precisamos de conhecer mais profundamente. Por isso, Pai, que Tu, na verdade, fales aos nossos corações e nos dirijas e nos mostres realmente, Senhor, o que é que devemos fazer. Porque não queremos apenas fazer por fazer, mas queremos ocupar-nos naquilo que é realmente importante e que precisamos de conhecer para que possamos glorificar, Senhor, na nossa vida e possamos servir-te cada vez melhor, Senhor. Por isso, Pai, obrigado também por aqueles que ao longo destes anos têm servido
neste estudo, que Tu continues a dar sabedoria, Senhor, para que possamos continuar a conhecer, a aprender e a anunciar a Tua palavra. Agradecemos particularmente pelo nosso irmão Alberto, que mesmo estando lá longe, ele continua a estar presente. E continua, Senhor, a ser usado por Ti cada semana para nos transmitir a Tua palavra. Abençoa, Senhor. Continua a dar-lhe a graça e a sabedoria que lhe tens dado até aqui e o continuas a usar. E também, Senhor, abençoa a sua família. Enfim, Senhor, abençoa-nos a cada um de nós. Obrigado por este tempo e vai agora connosco, Senhor, e leva-nos em bem até às nossas casas, dá-nos uma noite de paz e descanso. E se for da Tua vontade, Senhor, que amanhã vivamos para a Tua glória, Senhor, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome em tudo quanto temos que fazer. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmãos.